Olá, turma! Vamos falar sobre introdução ao estudo da neuroanatomia, então uma introdução ao sistema nervoso. Sobre a parte do seu conceito, nós sabemos que o sistema nervoso ele é formado então por um conjunto de órgãos que tem como finalidade manter o equilíbrio das funções orgânicas, a isso nós chamamos de funções involuntárias do sistema nervoso. Está relacionado ao controle da pressão arterial, o controle do ritmo respiratório, o controle de CO2 no nosso corpo, enfim, o controle hidroeletrolítico do nosso corpo. Então, tudo isso está sensível e passa também por um ajuste do sistema nervoso. Então, são funções involuntárias, o controle da parte térmica do nosso corpo, então a temperatura, tudo isso, funções involuntárias, também relacionadas com o sistema nervoso. Segundo, de integrar o homem ao meio ambiente, a função voluntária. A isso nós podemos observar as funções corticais superiores, que nos dotam de capacidade de aprendizado, de atenção seletiva, de comunicação, de locomoção, dentre outras. Então, isto funções voluntárias. Então, o sistema nervoso é formado por órgãos que vão manter, ou seja, a homeostase, o equilíbrio das nossas funções orgânicas e também nos darão a capacidade de nos comunicarmos. Um outro aspecto aqui nesse slide que chama a nossa atenção é o seguinte: o sistema nervoso, ele pode se dizer assim figurativamente que é o sistema maestro. Qual a sua função, então? De controle e comunicação com os demais sistemas do nosso organismo. Então, para isso, essas células do sistema nervoso vão se comunicar por meio de impulsos elétricos. Esses impulsos, eles são mediados no nosso corpo geralmente por neurotransmissores, que vão, dessa maneira, facilitar a comunicação entre estas células. Uma outra questão é que nós podemos observar, se dividirmos o sistema nervoso, no que tange a essa parte da informação, em três grandes divisões do sistema nervoso. Uma divisão que está relacionada com informações aferentes. Quando a gente fala de informação aferente, você ouvir esse termo, nós estamos querendo dizer que é a entrada sensorial, a captação da informação. Então, nós já conhecemos alguns órgãos do nosso sentido, como visão, audição, paladar, tato, pressão, olfação. Estes são exemplos de sensibilidades, ou seja, de captação de informações que vão trafegar via a chamada via da divisão aferente, a via sensitiva. Por outro lado, nós temos também estruturas, núcleos, regiões do sistema nervoso central que vão ter a capacidade e também a função de processar as informações que nela vão chegar. Esse processamento da informação é bastante complexo, porque vai envolver várias áreas. E assim, nós vamos conseguir processar, vamos conseguir entender o que é aquela informação, qual o propósito daquela informação, e inclusive gerar respostas, se for o caso, para aquela informação, ou, na verdade, descartar aquela informação. Então, nós temos a maior parte do sistema nervoso relacionado, do sistema nervoso central, relacionado com esta função de processamento das informações. E nós temos, então, uma divisão assim integradora, tá? Então, essa divisão responsável pelo processamento das informações, divisão integradora. Temos também a divisão eferente. A divisão eferente é a divisão responsável por gerar a resposta. Então,
um estímulo foi dado, captado pela divisão aferente, levado até a divisão integradora, e essa divisão integradora, como o próprio nome indica, integra a informação de entrada, processa essa informação e comunica com a divisão de saída, ou seja, a divisão eferente, que vai gerar uma resposta. Estas respostas vão se traduzir no nosso corpo ou gerando um movimento, daí uma resposta motora, ou gerando uma secreção, na verdade, estimulando que haja uma secreção glandular, obviamente. Então, esses aí são processos e são as divisões do nosso sistema nervoso que veremos ao longo do nosso curso. Em relação à divisão anatômica do sistema nervoso, a divisão anatômica do sistema nervoso dá-se da seguinte maneira: nós temos o chamado sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas grandes partes: o encéfalo e a medula espinal. Observe que ambos eles estão alojados por um estojo ósseo. No caso do encéfalo, ele está abrigado lá nos ossos do crânio. Já a medula espinal está alojada no interior do canal vertebral, obviamente na coluna vertebral. Este encéfalo, perceba que ele é dividido em partes. Quais são as partes do encéfalo? Então nós temos uma primeira parte chamada de cérebro. O cérebro é subdividido, conforme veremos mais à frente, em duas partes: o diencéfalo e o telencéfalo, onde nós vamos observar os lobos telencefálicos. Em seguida, nós observamos também o cerebelo, constituindo o encéfalo, e o tronco encefálico. Este é subdividido em três partes: em mesencéfalo, ponte e bulbo. São as três partes do tronco encefálico. A medula espinal, veremos a sua constituição anatômica e todas as suas divisões e subdivisões anatômicas. Quanto ao sistema nervoso periférico, perceberemos que ele é formado por gânglios, por nervos e por terminações nervosas. Vamos ver mais um pouco a respeito disso. Aqui nesse slide, percebemos então que o cérebro ele vai ser formado pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. Quando eu me refiro ao diencéfalo, é esta estrutura aqui. Quando eu estou me referindo a telencéfalo, é esta porção de maior volume formando o cérebro. Observem que abaixo do cérebro tem um pequeno cérebro, que é o cerebelo. Cerebelo quer dizer isso, pequeno cérebro. E à frente deste cerebelo e abaixo do cérebro, nós temos o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Abaixo do bulbo, na verdade, fazendo eles estão de maneira contínua, né? Um está ligado ao outro, o que vai dividir de maneira didática a medula espinal do bulbo do tronco encefálico vai ser um marco anatômico do forame magno do osso occipital e mais especificamente a emergência das raízes nervosas, mais especificamente os filamentos radiculares que se projetam da medula. E aí nós vamos observar que se eu estou observando um filamento radicular, eu estou me deparando com o quê? Com um segmento medular. Entenderemos mais a respeito disso lá na aula de medula espinal. O que é um segmento medular, veremos mais à frente isso. Mas, de uma maneira geral, nós podemos observar isso. Aqui está o osso occipital, sua parte mais basilar, a sua parte mais posterior. Aqui, então, nós temos, na altura do forame magno do osso occipital, para baixo, veremos medula espinal. Deste marco anatômico para cima,
isso aí é a porção terminal aí, final, então mais caudal da medula oblonga, do bulbo. Aqui nós vemos sobre os componentes do sistema nervoso periférico, já mencionei, já falei que ele é formado pelos nervos. Nós entenderemos que os nervos, eles são de dois grandes tipos. Nós temos os nervos raquidianos, quanto à sua topografia, né? Nós temos os nervos raquidianos, isso indica que eles então estão partindo da medula espinal, indo em direção às demais partes do corpo. Então, nervos raquidianos, 31 pares de nervos raquidianos, e temos também os nervos que fazem conexão, que partem do tronco encefálico, daí o nome de nervos cranianos, porque eles vão projetar-se do tronco encefálico e, ao projetar-se do tronco encefálico, eles vão estabelecer conexões com os ossos do crânio, ou seja, com os forames que nós temos no crânio. Nós veremos isso à medida que avançarmos no nosso curso. Os gânglios são acúmulos de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. Nós temos dois grandes tipos de gânglios. Nós temos gânglios sensitivos, como este aqui, ó, o gânglio da raiz dorsal, que é sensitivo, e temos gânglios motores viscerais, que estão vinculados ao sistema nervoso autônomo. Então aqui, ó, nós observamos, por exemplo, as cadeias simpáticas, então de gânglios simpáticos paravertebrais, por exemplo. Então, os gânglios eles podem ser sensitivos e eles podem ser motores. Em relação às terminações nervosas, elas podem ser aferentes. Lembra que o termo aferente quer dizer estão relacionados com estímulos sensitivos, e podem ser eferentes, efetuadoras. Aqui nós temos um exemplo de terminações nervosas aferentes, por exemplo, aqui na pele, e nós temos um exemplo de terminação nervosa eferente, a junção mioneural, a junção entre o nervo e o músculo. Nós sabemos que os músculos, eles dependem desse estímulo que vem dos músculos que vem dos nervos para os músculos para gerar assim uma contração muscular. Aqui nós temos um outro aspecto importante nessa nossa aula de introdução à anatomia. Nós vamos ver que no sistema nervoso central é possível distinguir bem nós distinguirmos bem duas substâncias, uma substância cinzenta e uma substância branca, uma substância cinzenta e outra branca. Aqui nós estamos vendo uma neurodissecação, onde nós vamos ver um corte, por exemplo, no sistema nervoso, mais especificamente no cérebro, e veremos a constituição bem clara disso. Observem lá, nós temos uma substância branca que é formada por fibras, ou seja, por axônios de neurônios. Sabemos que esses axônios dos neurônios, geralmente eles estão revestidos por bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, dando esta coloração mais esbranquiçada. Temos também acúmulos de corpos de neurônio na superfície do cérebro e na superfície do cerebelo, dando este aspecto mais acinzentado. Então, os corpos dos neurônios aqui localizados formarão o que a gente vai chamar de córtex cerebral e cerebelar. É importante salientar que no sistema nervoso central nós temos uma variação neste posicionamento de substância branca e de substância cinzenta, conforme veremos mais à frente também na nossa aula. Mas o ponto é nítido aqui, observamos no sistema nervoso central, ou seja, tanto no encéfalo quanto na medula, a disposição de uma substância mais clara e de uma substância mais escurecida. Aqui vemos uma representação, uma ilustração disso que eu acabei de mencionar. Observem que na medula espinal a substância cinzenta encontra-se
no centro, formando o H medular. Já a substância branca encontra-se mais perifericamente, mas à medida que eu avanço, que eu vou mais rostralmente no sistema nervoso, eu observo no tronco encefálico a disposição agora, além de uma substância cinzenta mais ao centro, eu começo a observar, espalhando-se em meio à substância branca, a presença de núcleos que estão desprendidos desta porção central. E se eu avanço ainda mais rostralmente, ou seja, se eu avanço em direção ao cérebro, eu vou observar que, além disso que eu vi aqui no tronco encefálico, eu observo agora na superfície desta porção mais rostral do cérebro, então do encéfalo em especial, eu vou observar a presença de um córtex cerebral. O córtex cerebral é substância cinzenta e está na superfície desta região. Então veja que isso vai variando conforme os níveis do sistema nervoso, conforme eu também já mencionei e já apontei para vocês. Quanto à divisão com base em critérios embriológicos, como é que se dá essa divisão? Muito simples. Vocês já tiveram aí a embriologia, vou passar bem rapidinho aqui a ideia. Nós sabemos que, quanto à divisão embriológica, o sistema nervoso é dividido em quê? Em prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Vocês notarão que na êmbrio existem outras fases a respeito das vesículas primordiais e assim por diante. Já estou pulando algumas fases. Estou mostrando para vocês, então, já esta fase aqui, E aqui a gente já vai observar o seguinte, que o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo vão apresentar divisões. A bem da verdade, o mesencéfalo não, permanecerá o mesmo, mas os outros sim. Então veremos o seguinte, que o prosencéfalo ele vai projetar-se e formar duas porções. Vai formar aquilo que eu vou ver na divisão anatômica, ou seja, já no indivíduo após a vida intrauterina, a gente já vai estar observando, até mesmo antes disso, bem antes disso, ainda no útero materno, mas enfim, eu consigo observar macroscopicamente já o telencéfalo, projetando-se a partir do prosencéfalo, o telencéfalo, que formará os lobos telencefálicos, que é isso aqui que a gente está observando, e também o diencéfalo. O diencéfalo, um dos componentes do diencéfalo é o tálamo, o hipotálamo, são bem conhecidos. Eles encontram-se onde? Qual o seu sítio anatômico? Bem na base do cérebro. Então, bem aqui, na base do cérebro, fazendo conexão com o mesencéfalo. Então, aqui nós já sabemos que este é o mesencéfalo. O mesencéfalo, ele estabelece conexão com o robencéfalo. O robencéfalo é dividido em duas partes. O robencéfalo é dividido em metencéfalo. Esse metencéfalo é formado pela ponte e pelo cerebelo, tanto que veremos uma estrutura anatômica ligando estas estruturas, trata-se do pedúnculo cerebelar. E veremos que abaixo do metencéfalo, ou seja, do cerebelo e da ponte, veremos o bulbo. No caso, antes disso, a gente fala que é o mielencéfalo. Portanto, o robencéfalo é dividido em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo dá origem ao cerebelo e à ponte. O mielencéfalo dá origem ao bulbo, a medula oblonga, correto? Já a medula espinal permanece com o seu mesmo nome desde a sua origem. Tá? Aqui esta imagem mostra os ventrículos encefálicos. Nós veremos que no interior destas porções que eu mencionei da divisão embriológica existe
uma cavidade. Esta cavidade é preenchida por líquido céfalo-raquidiano, que é produzido nos plexos coroides destes ventrículos encefálicos. O que seriam ventrículos encefálicos? São dilatações que existem no interior do sistema nervoso central. E isso aqui nós estamos vendo um ventrículo encefálico e um procedimento endoscópico nestes ventrículos encefálicos para atender propósitos clínicos cirúrgicos, neste caso aí para buscar uma derivação, enfim, e diminuir a pressão interna nesses ventrículos. Mas veja que inclusive tem um pulso, né? Muito bem. Então, no interior do sistema nervoso central existem cavidades. Essas cavidades nós chamamos de ventrículos encefálicos. Nestes ventrículos encefálicos existe a produção do líquido céfalo-raquidiano bem no plexo coroide ou corioide desses ventrículos. Veremos que esses plexos coroides são formados por coleções de células da glia, então por células ependimárias, por astrócitos, e a junção disso dará essa condição ao sistema nervoso de, uma vez circundando os vasos sanguíneos que chegam até o sistema nervoso, formando uma barreira e ao mesmo tempo sendo seletivo e nesta maneira produzindo líquido céfalo-raquidiano a partir de uma diálise do sangue. Então veremos isso na aula de circulação licórica. Aqui esse slide mostra a ideia que eu falei para vocês. Desde a origem do sistema nervoso existe uma cavidade ao longo do seu eixo. Veremos que esta cavidade acompanha as dilatações que ocorrerão no sistema nervoso por conta das vesículas, né? Então eu estou falando aqui da fase do tubo neural, depois das vesículas encefálicas primárias, depois secundárias, dividindo naquelas porções que eu falei, né? A partir do prosencéfalo, o telencéfalo e o diencéfalo, depois o metencéfalo, depois o robencéfalo, dividindo em metencéfalo e mielencéfalo. Então veja que os ventrículos, que esta cavidade, ela vai acompanhando estas dilatações. E aí eu vou observar que no interior do sistema nervoso central, em específico aqui, tanto do encéfalo quanto da medula, existem aqui a presença de regiões preenchidas por líquido céfalo-raquidiano. No encéfalo, nós vamos dar o nome destas regiões preenchidas por líquido céfalo-raquidiano de ventrículos encefálicos. Lá na medula, chamaremos de canal central da medula. Bom, quantos são os ventrículos encefálicos? A resposta é simples. Temos os ventrículos laterais na região do telencéfalo, um terceiro ventrículo na região do diencéfalo, um aqueduto mesencefálico, um canal que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, e o quarto ventrículo na região do tronco encefálico com o cerebelo. Então, estas são as regiões onde encontramos os ventrículos encefálicos, e sabemos que este quarto ventrículo estabelece conexão com o canal central da medula e também onde vai ocorrer o extravasamento desse líquido, na verdade, a comunicação desses sistemas de ventrículos com um espaço anatômico que veremos mais à frente do nosso curso, chamado de espaço subaracnoide, que é um espaço entre as meninges encefálicas, que também vai ser preenchida por líquido céfalo-raquidiano.